TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Olá, com muita alegria, estamos aqui de volta nesta manhã. Olha aí que coisa boa poder estar aqui novamente com vocês. Programa Respostas aqui pela TV Imaculada. Estamos aqui para fazer esse caminho, esse nosso encontro. Como a gente prometeu, estamos de volta. Muito bem, e vocês, como estão? Tudo na paz por aí? Esperamos que sim. E você que já participa do nosso programa sabe que nós temos uma dinâmica bastante interativa, mas nesse primeiro bloco nós normalmente fazemos uma reflexão em cima de um texto que nós escolhemos, que ele tem uma importância muito grande para a igreja, exatamente por conta da necessidade que nós temos hoje de refletir a partir das fontes. Por que eu falo isso? Vocês bem sabem que tem muitos cristãos que estão caindo nesse contexto de escuta de vídeos, de tantas palavras e de pessoas que com a sua visão parcial, com a sua interpretação e um pouco de jogo, de comunicação, tem conseguido ludibriar muitos cristãos. Então, a gente tem que tomar cuidado com as redes sociais, onde encontramos tudo e o contrário de tudo, mas nós devemos nos ancorar naqueles textos, naquelas orientações que são oficiais, que são capazes de realmente responder à nossa sede de verdade, à nossa sede de conhecimento. Respostas as pessoas têm para tudo. A questão é, esta resposta corresponde àquilo que a palavra de Deus e que a nossa fé ensina? Então, por isso que o programa Respostas faz questão de levar você até o contato com a fonte de alguns textos. Depois nós vamos fazer uma espécie de interpretação, de reflexão sobre esse texto. E para começar, você sabe que nós estamos quase terminando um documento chamado Lumen Gentium. Isso é um termo latim para dizer luz dos povos, traduzindo para o português. É um documento onde a Igreja parou no Concílio Vaticano II, durante o concílio de 1963 a 1965, para reunir os bispos do mundo inteiro. E nesse documento, o tema tratado foi a Igreja. No último capítulo da Lumen Gentium, capítulo 8º, porque nós já estamos quase terminando esse documento, a Igreja optou por colocar ali, dentro de uma reflexão da eclesiologia sobre a Igreja, o tema sobre Maria, o lugar de Maria no mistério de Cristo e no mistério da Igreja. Agora nós já estamos caminhando dentro dessa reflexão do capítulo 8º sobre as recomendações que o concílio dá para a Igreja em relação ao culto a Maria. Hoje nós vamos ouvir uma coisa muito interessante. O texto nos pede, da Lumen Gentium, o concílio nos pede falsos exageros, mas também, qual que é o outro termo aqui? Demasiada pequenez de espírito. Veja, o que o concílio está falando? No culto a Maria, evitemos extremos. Interessante. Vamos fazer assim. Vamos colocar já para vocês esse texto e eu já volto para a gente refletir juntos. À disposição de vocês agora, o texto da Lumen Gentium, número 67. A bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus, no mistério de Cristo e da Igreja, espírito da pregação e do culto. O Sagrado Concílio ensina deliberadamente esta doutrina católica e a exorta ao mesmo tempo todos os filhos da Igreja a que promovam dignamente o culto da Virgem Santíssima, de modo especial o culto litúrgico. A que tenham em grande estima as práticas e os exercícios de piedade que, em sua honra e magistério da Igreja, recomendou no decorrer dos séculos e que a observem religiosamente quando foi estabelecido no passado acerca do culto das imagens de Cristo, da Santíssima Virgem e dos santos. Além disso, exorta com todo o empenho os teólogos e os pregadores da palavra divina a que a considerarem a singular dignidade da Mãe de Deus, se abstenham com cuidado tanto de qualquer falso exagero, como também de uma demasiada pequenez de espírito.
com o estudo da Sagrada Escritura, dos Santos Padres, dos doutores e das liturgias da Igreja, esclareçam com precisão, sob a orientação do magistério, as funções e os privilégios da Santíssima Virgem, que sempre se referem a Cristo, origem de toda a verdadeira santidade e devoção. Evitem diligentemente tudo que por palavras ou por obras possa induzir ao erro os irmãos separados ou quaisquer outras pessoas. Quanto à devoção autêntica, não consiste em sentimentalismo estéril e passageiro, ou vã credulidade, mas procede da fé verdadeira que nos leva a reconhecer a excelência da Mãe de Deus e nos incita a um amor filial para com a nossa Mãe e a imitação das suas virtudes. Lumen Gentium, número 67. Nossa reflexão agora se ampara nesse texto que traz para nós, como título, o espírito da pregação e do culto. Em se tratando de Maria, o concílio pede um equilíbrio muito grande da Igreja em relação ao lugar, com certeza um lugar especial. E o texto começa falando que por muitos séculos a Igreja fomentou entre os fiéis práticas religiosas do culto a Maria, né? Foi promovido por muitos séculos de maneira muito digna o culto da Virgem Santíssima, sobretudo no âmbito litúrgico, né? Essas práticas, o concílio diz que é preciso ter em alta estima, ou seja, essa devoção, né, este culto, estas práticas e esses exercícios de piedade em honra de Maria, né, que o magistério da Igreja sempre recomendou no decorrer dos séculos. Desde os primeiros séculos, Maria é recomendada como auxílio dos cristãos, ela é colocada como aquela que é o refúgio dos pecadores, haja vista toda a ladainha que nos coloca, sobretudo no âmbito da devoção popular, uma relação de muita intimidade entre Maria e o povo, né? O povo de Deus. E vejam, só que precisa ser nesse culto, o concílio pede que a Igreja observe religiosamente quanto foi estabelecido, por exemplo, no tocante à veneração de imagens de Cristo, da Santíssima Virgem e dos santos. Atenção que o concílio diz, olha, vamos olhar para o passado, que o culto das imagens de Cristo, da Santíssima Virgem e dos santos respeite aquilo que, e fala aqui de um respeito religioso, aquilo que foi estabelecido nos séculos passados, né? Veja, também são convidados teólogos, pregadores da palavra divina, para que não se esqueçam da singular dignidade da Mãe de Deus, do seu lugar especial, e que evitem os pregadores e teólogos, atenção, vou usar o termo da leitura, falso exagero, como também uma demasiada pequenez de espírito. Aqui nós podíamos perguntar do que se trata essa pequenez de espírito. De um lado fica mais claro, evitar no culto a Maria os falsos exageros. Tá? O exagero ele já termina por deturpar a relação e o lugar de Maria dentro da totalidade da fé. E Maria tem que estar sempre, lembra que o documento bate nessa tecla com muita frequência, que Maria tem que estar sempre em relação ao mistério de Cristo. E isso não pode ser colocado em dúvida absolutamente, mas também para evitar uma demasiada pequenez de espírito. Eu penso que aqui está dizendo, se por um lado é o exagero de uma devoção exagerada e falsa, por outro lado também o esquecimento, digamos, do papel e do lugar de Maria. Aí a Igreja aconselha, olhem, para que esse culto seja substancioso, possa oferecer material, alimento para a vida dos fiéis, é preciso o estudo da Sagrada Escritura, dos santos padres, dos doutores da Igreja e das liturgias, tá? Por quê? Porque ali está muito claro, de maneira precisa, né, o que nos orienta o magistério da Igreja. Veja, como a Igreja celebra, como se apresenta os textos litúrgicos em relação ao lugar, ao culto de Maria, o âmbito litúrgico para nós ele é uma orientação oficial. Vejam, como Maria é cultuada dentro do ambiente litúrgico, se torna para nós modelo de como ela deve ser cultuada na devoção do povo. Isso é muito interessante, até porque a própria Igreja diz que quando está se celebrando, por exemplo, a memória
mariana, uma festa mariana, não nos esqueçamos que o centro da celebração eucarística é sempre o mistério de Cristo. E nesse dia que nós celebramos um tema mariano, nós fazemos uma ponte entre Maria e o mistério de Cristo. Mas o centro da Eucaristia, de modo especial, é sempre o mistério pascal de Cristo. E aí entram os santos e Maria em torno deste centro, na medida que participam, inclusive, de certa forma, deste mistério e se aproximam dele. Então, isso é uma coisa muito, muito interessante, né? As funções e os privilégios da Santíssima Virgem, que devem sempre se referir a Cristo, eu já falei sobre isso, né? Origem de toda verdadeira santidade e devoção. Qual que é a origem de toda verdadeira devoção e santidade? O mistério de Cristo. É ali a fonte, tanto que Maria, o culto a Maria está inserido dentro de um espaço mais amplo que nós chamamos de culto cristão. Dentro do culto cristão está o culto mariano. E uma outra coisa que a igreja está pedindo nesse texto: recorde-se os fiéis de que a devoção autêntica não consiste em sentimentalismo estéril e passageiro, nem mesmo numa vã credulidade. Veja que coisa interessante. O concílio está alertando que a verdadeira devoção a Maria não consiste em sentimentalismo estéril, nem mesmo esse sentimentalismo passageiro ou a vã credulidade. Mas da onde provém, gente? Da onde vem essa devoção autêntica? Procede da fé verdadeira da igreja, que nos leva, por um lado, a reconhecer a excelência da Mãe de Deus, e por outro, há um amor filial para com ela. E nesse sentido, esse número 67 termina dizendo que nos leva a uma imitação das suas virtudes. Eu sempre falo para as pessoas, eu acredito que vocês já ouviram dizer isso aqui no programa. Gente, a maior devoção a Maria é a imitação. A imitação da humildade de Maria, da simplicidade de Maria, dessa capacidade de escuta de Maria. Guardava as coisas em seu coração. Num tempo tão difícil, onde todo mundo quer dar a última palavra, Maria nos ensina primeiro o silêncio. Escuta. Vamos com mais calma. Veja que as reflexões nem sempre são ajudadas no clima bélico nas redes sociais, mas a gente precisaria pensar um pouco mais, evitar um pouco aquele primeiro impulso. Eu, às vezes, me policio também nas redes sociais, nem sempre consigo me controlar diante de alguns absurdos que a gente escuta, mas, e não que eu me considere melhor do que os outros, mas às vezes eu me lamento de não ter essa capacidade de Maria, que é a capacidade de ruminar as coisas antes de pensar já rápido, assim, de maneira muito veloz e superficial, uma resposta que talvez seria outra, se nós tivéssemos um tempo mais de meditação, de reflexão. Está faltando muito isso entre nós. E Maria nos ensina tudo isso. Então, imitar as virtudes de Maria é a grande devoção. Por que o concílio está falando isso? Porque existem exageros em relação ao culto mariano? Existem exageros. Por outro lado, nós temos que não passar uma imagem que possa produzir, o texto diz, né, por palavras ou obras, coisas que possam induzir ao erro os nossos irmãos separados. Interessante. O próprio concílio está preocupado como é que o culto à Virgem Maria nosso é feito, nós católicos, e que evite-se de induzir ao erro os nossos irmãos separados ou quaisquer outras pessoas quanto à verdadeira doutrina da igreja. E aqui nós temos um ponto muito importante, que esse equilíbrio que se pede de nós. Mas não tem como dizer que nós católicos, esta devoção mariana é algo constitutivo da nossa fé. É óbvio que ela precisa de orientação. Aliás, se alguém que está me assistindo agora e, por exemplo, nossa, eu queria saber um pouco mais dessa questão mariana, da questão do culto. Tem um documento do Papa Paulo VI, fala do verdadeiro culto a Maria, e eu acredito que esse texto bebeu muito daquela fonte. Do latim é chamado Marialis Cultus. Vocês podem escrever lá no Google, Marialis Cultus, tá no latim, né? O culto a Maria.
Paulo VI. Vocês podem perceber que normalmente o Google, na primeira indicação que ele vai dar, do link, ele vai remeter à página da Santa Sé, que está numa tradução do português de Portugal, mas tudo bem, obrigado, dá para a gente entender absolutamente. Então, documentos de Paulo VI na página da Santa Sé, Marialis Cultus. Gente, é um documento que não perde a sua atualidade. Tem muitas coisas ali que nós católicos precisaríamos conhecer em relação àquilo que a igreja espera da nossa prática de devoção a Maria. Para que esta prática de devoção não induza ao erro os nossos irmãos separados. Olha que bonito, irmãos separados, mas irmão. Que bom, né? Nossos irmãos no Senhor. Então, também nós temos que nos preocupar com isso. Por quê? Porque o equilíbrio de todo essa nossa religiosidade depende da justa posição, de uma hierarquia de aspectos que nós precisamos respeitar. Central é o mistério de Cristo. Central é o mistério pascal de Cristo. E Maria transita de maneira assim muito peculiar, participa desse mistério, seja pela encarnação, seja também por sua participação no mistério pascal de Cristo. Lembramos aqui agora da profecia de Simeão, uma espada te traspassará a alma. Estava falando já desta participação de Maria também nesse momento da paixão, da morte de Cristo. Então veja, nós temos que buscar uma devoção a Maria que corresponda àquilo que é a verdadeira fé da igreja, seguindo os nossos pastores e aqueles documentos que são bússola para nós, que estamos caminhando e queremos caminhar com a igreja. Chegamos ao final desse primeiro bloco. Que bom que você permaneceu conosco, mas saiba que nós já estamos colocando aí à disposição de vocês os telefones. Por quê? Porque você pode enviar a sua pergunta, porque no próximo bloco, nos 2 próximos blocos, nós vamos estar respondendo. Vamos para o intervalo e já voltamos. De volta, iniciando o segundo bloco do programa Respostas. Meu abraço a todos vocês que estão na sintonia desse programa. Às vezes eu encontro algumas pessoas pelo caminho, me mandam foto das reprises do momento do programa. Que bom, obrigado por esse apoio e esperamos que esse programa Respostas, assim como toda a programação da TV Imaculada, possa contribuir com o caminho de fé, o caminho de busca de luzes nesse tempo tão difícil, tão desafiador para todos nós. Nós estamos colocando mais uma vez para vocês o número do telefone. Por quê? Porque você pode nos fazer sua pergunta. Ah, mas a minha pergunta é muito besta. Não, de repente a sua pergunta é uma dúvida que muita gente tem. Em sala de aula a gente tinha medo de fazer perguntas e quando percebia que um colega fazia a mesma pergunta, nos dávamos conta de que realmente era algo que inquietava muita gente na sala. Pode acontecer isso aqui também. Mas tá bom, depois dessa introdução, vamos trabalhar, vamos para as perguntas. Primeira pergunta do nosso programa de hoje é a pergunta da Raquel, lá do bairro da Vila Piratininga. Olha só, para não dizer que eu não conheço nada em Campo Grande, Vila Piratininga, conheço. Saudação a todo o pessoal da Vila Piratininga. Pergunta da Raquel: por que alguns escritores se referem a Nossa Senhora como bem-aventurada? Esse termo não é usado aos santos que ainda não foram canonizados? Ou seja, aos que ainda estão em estudo para serem canonizados? Raquel, muito interessante a sua pergunta, porque ela mostra o quanto você se concentrou nos detalhes. E de fato, veja, como é que a Sagrada Escritura usa o termo para dizer que alguém é modelo, que alguém está seguindo a vontade de Deus? Nós temos alguns termos que a palavra de Deus usa, inclusive no Sermão da Montanha, quando Jesus fala daqueles que vão herdar o reino, falam de bem-aventurados. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados. Então, bem-aventurado, no termo bíblico, está querendo dizer aqueles que cumprem as bem-aventuranças e, por sua vez,
podemos dizer que são aqueles que vivem segundo o Evangelho, santos na prática. Maria utiliza ao cantar, ao falar com Isabel, no texto bíblico, ela fala: todas as gerações vão me proclamar bem-aventurada. Então, no termo bíblico, bem-aventurado é esse santo. Outro termo, Raquel, que a gente usa na Sagrada Escritura, quando, por exemplo, a Sagrada Escritura quer dizer que um homem é muito reto, é muito correto. Diz José, por exemplo. E José era um homem justo. Interessante. É também uma forma que a Sagrada Escritura tem para dizer que alguém é modelo, que alguém é bom, que alguém está correto, que alguém vive segundo a palavra de Deus. E José era um homem justo. Tá? E o terceiro termo que Paulo usa para se dirigir às comunidades, ele chama os santos da comunidade. Então também usa-se nesse sentido bíblico um terceiro termo, do qual nós escolhemos o termo santidade ou os santos na concepção que nós temos. Mas Paulo se dirigia a membros vivos, ou digo, membros das comunidades, para falar dos santos, aos santos da comunidade tal, por exemplo. Agora, Raquel coloca aqui o processo canônico, o processo judicial da igreja para a declaração de canonização de uma pessoa. O que ela faz? Esse caminho é um caminho de etapas. Acontece em etapas a canonização de uma pessoa. Até ser chamado, ser invocado como santo, e quando esse título santo, não é que a igreja coloca a santidade no santo, a igreja reconhece que essa pessoa viveu de tal modo sua vida que ela se torna uma luz que indica o caminho de Deus, o caminho de Cristo, o caminho de santidade, porque é o caminho exatamente da nossa comunhão para com Deus. Então aqui nós temos que tomar cuidado que se diferenciam. Os termos, eles são colhidos da dimensão bíblica, tá? Mas eles já vão mais para o campo jurídico, canônico. E aqui, bem-aventurado, dentro da etapa do processo canônico, não quer dizer no mesmo exato sentido daquele que é usado no termo bíblico. Porém, Raquel, você dizer também bem-aventurada a Virgem Maria e dizer Santa Maria, absolutamente. Quer dizer, em síntese, a mesma coisa. Que quando a gente disser bem-aventurada ou bem-aventurado. Só que o bem-aventurado no processo de canonização de alguém fala de uma etapa que precede propriamente a canonização, como você muito bem lembra no seu texto, na sua pergunta, né? Então esse termo, no processo de canonização, os bem-aventurados estão praticamente às portas da canonização. E a canonização é onde ali nós vamos colocar esse pronome de tratamento são ou santa, né? Santa Marta, São João. Então, nesse sentido, nós temos ali a canonização, o patamar, o final de todo o processo de canonização, tá? Então não é usado no termo bíblico, mas ele é utilizado num contexto mais para definir etapas. E as etapas também são outras, né? A primeira, eu acredito, pode ser que eu esteja enganado aqui agora, Raquel, venerável, né? São várias etapas, até nas fases finais aí tem a necessidade, inclusive, da demonstração do milagre, do reconhecimento de um milagre que comprovadamente que aconteceu por invocação da intercessão dessa pessoa. E no final, né, nós invocamos essas pessoas como grandes luzes, grandes setas para nós. De fato, João Batista disse para os seus discípulos: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Os santos são aqueles que nos apontam para Cristo. E todo santo é um bem-aventurado também, no sentido bíblico, viu, Raquel? Para terminar, eu diria isso. Todo santo canonizado é também um bem-aventurado, nesse sentido, no sentido bíblico e evangélico, que é alguém que viveu o evangelho de maneira bastante plena, de modo que se torna para toda a igreja apresenta de maneira muito clara, oficialmente, a veneração dos fiéis. Então, nesse sentido, existe um processo bastante sério, né, em relação
ao reconhecimento desses irmãos nossos que se colocam à frente da comunidade por conta do próprio testemunho de vida e de santidade. Tá bom, Raquel? Muito obrigado pela sua participação, pela sua pergunta. Mais uma vez, uma saudação para todo o pessoal lá do bairro Piratininga. Vamos para a pergunta do Jairo. O Jairo é da Vila Cidade Jardim. Eu estou pensando em 2 lugares da cidade, mas eu acredito que eu vou acertar aqui na minha mente, na minha geografia da cabeça aqui, né? Hoje não veio o Fábio, né? O Fábio não veio hoje. Carandá, tá vendo? Olha só. Carandá, nós estamos tendo uma ajuda, um apoio aqui. Então, acredito que foi onde eu estava pensando mesmo. Saudações a todos vocês aí da Cidade Vila Jardim. Bom dia, padre. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, saudação também para você. Tudo bem? Sim, caminhando. Estamos caminhando. A pergunta do Jairo: um casal casado só no civil pode comungar? Jairo, eu faço reflexões que normalmente tentam abordar as questões para muito além de uma teologia do pode e não pode, tá? Eu acredito que a gente pode cair assim em julgamentos temerários. Sentar na cadeira de juiz é uma coisa que não nos compete, digamos assim, Jairo. Mas eu entendo sua pergunta e eu diria que hoje existe uma preocupação muito grande da igreja. O coração dos pastores são feridos por conta de inúmeras situações, haja vista a cultura do divórcio, o grande número de separações e também o grande número de irmãos que tentam novamente reconstruir sua vida. E, inclusive, nós estamos procurando termos um pouco mais amenos para falar de segunda união. E existem casais cujo testemunho de vida, tendo em vista que já é impossível retornar ao primeiro matrimônio, tendo em vista que já tem filhos, também olhando para o testemunho do próprio casal, que é um relacionamento sereno, um relacionamento de participação, e essas pessoas são inclusive convidadas a participar da igreja, participar ativamente, tá? Então a questão não é só comungar ou não comungar, mas o que tem que ficar claro é que comungando ou não comungando, estas pessoas não estão excluídas do corpo de Cristo. Agora, a igreja como corpo de Cristo pode pedir para estes casais algumas renúncias, que não significam que sejam um ato de exclusão dessas pessoas dentro da comunidade. Por isso, Jairo, você entendeu que eu faço todo um rodeio? Porque eu tenho medo de dizer assim, não, a igreja, tá bom, só casado no civil, vocês sabem a resposta. Só que muitos vão entender que, não podendo comungar, essa pessoa está excomungada da igreja. E tem muita gente que pensa assim, infelizmente. Então eu diria que primeiro, Jairo, a primeira coisa que eu quero dizer, pessoas casadas só no civil, não casaram ainda no religioso, mas não existe amor ali, existe uma mulher que estava sozinha, que agora tem um marido que também está ajudando a cuidar dos filhos. Eu não vejo que aquilo ali é coisa ruim, tá? Agora, eles não estão ainda no patamar exigido para a recepção de um sacramento? Não. Mas estão muito perto disso. Porque eu conheço muitas pessoas que são no papelzinho e no altar casados, mas é um casamento de fachada. São situações inúmeras de traição. Assim, pelo amor de Deus, a gente sabe que existem inúmeras pessoas que vêm comungar todo domingo e tem 2 esposas. Um erro justifica o outro? Não. No sentido, tá, casou no civil, tá vivendo, tenta, não pode o máximo, tenta o que você pode. Papa Francisco fala progressão pastoral. Não chegou ainda no ideal? Vamos valorizar, vamos abrir nossas comunidades, convidar essas pessoas para fazer leitura, para ajudar, para ser um catequista. Por que não? Por que não? Essas pessoas têm plena cidadania na comunidade. Mas a questão da comunhão ainda, Jairo, pelo que a gente entendeu da Amoris Laetitia, pelo que vem de orientação dos nossos pastores, a igreja pede ainda que essas pessoas procurem um caminho de regularização, vou chamar assim, regularização da sua situação. Como pode ser feita a regularização? Via
tribunal eclesiástico tentando rever a questão do matrimônio anterior, caso ele exista. E no caso, vamos supor que os dois são solteiros. Claro que a igreja vai ter que chegar aos poucos no coração desses dois. Olha, poxa vida, por que vocês não casam? Vocês podem casar. Então aí é uma catequese, não é um moralismo nosso. Nossa, vocês estão em pecado. Quem que não está em pecado, gente? Dizem aos santos aí, os mais puros, que fala que mesmo um santo peca não sei quantas vezes durante o dia. Quem não está em pecado, gente? Agora aqui é óbvio, existe uma situação que nós vamos chamar de situação irregular. Ah, mas não dá na mesma coisa, padre? É a linguagem aqui tem o risco da gente cair no moralismo condenatório. E como eu sei que tem muitos católicos bastante farisaicos, eu vou dizer que não. É irregular, né? É irregular. E aí o que a gente vai fazer? Eu falo, já aconteceu para casais, depois de um caminho que eles entraram na comunidade, estão participando, escuta aqui, por que vocês não casam? Mas vocês entenderam? Como é que Jesus chegava nas pessoas? Como é que Jesus chegou na casa de... Como que é lá, o baixinho lá que subiu na árvore? O rico? Como que chama? Qual que é o nome daquele episódio? Do baixinho lá do evangelho que Jesus pede para descer da árvore? Então, vocês lembram desse episódio? Zaqueu. Jesus chegou na casa de Zaqueu dizendo, olha, Zaqueu, muda de vida, cara, porque senão eu não vou para sua casa. Você sabe o que significava ir para casa de alguém? Escandalizava as pessoas, porque você só ia na casa de alguém que você comungava com ele. Entendeu? Então era um escândalo. Jesus era o chefe dos cobradores de impostos, odiado por todos. Zaqueu, hoje eu vou comer na sua casa. Pronto. Aí desarmou o coração de Zaqueu. Aí Zaqueu chegou a um momento que ele falou, Senhor, olha, eu não sou tudo isso, não sou digno que o Senhor está na minha casa, eu vou ter que mudar de vida. Vocês viram que é final de um processo? Mas não, dentro das nossas comunidades já vem a etiqueta, divorciado, separado, amigado. E de muitas vezes de católicos que vivem uma tristeza no seu matrimônio. Suportam um ao outro. Então vamos evitar hipocrisias, mas também nós temos que dizer a verdade, né, Jairo? Um casal que é solteiro, que pode... Então, dependendo da situação de cada casal, veja o caminho da regularização disso. Se não, continue comungando da palavra de Deus, comungando espiritualmente e sabendo que você tem plena cidadania dentro da comunidade da igreja. E que quem não tiver pecado, atire a primeira pedra em vocês. É isso. Vocês têm plena cidadania na igreja. O acesso à comunhão, por enquanto, ele é vivido como uma doação, como um espírito de entrega, de sacrifício, que eu sei que isso é um sacrifício para muitos casais. E aí deveria fazer nós pensarmos, nós que vamos comungar, como se fosse pegar uma bolachinha, né? Tem tanta gente que queria comungar, e nós comungamos assim. Vai lá, comunga, senta lá. Eu vejo que tem gente que vai lá comungar, senta. Nós, nas nossas missas, já não damos mais nem espaço depois da comunhão para um silêncio, porque tem que cantar alguma coisa, tem que ter um aviso, tem que ter um barulho, porque nossas missas já não tem mais silêncio. Desculpa, que acho que eu bati no meu microfone. Não tem mais silêncio nas nossas missas. Mas nós não valorizamos uma coisa, e sabendo que tem irmãos nossos que sofrem porque não comungam. Tá? É isso. Não é a nossa realidade? Estou dizendo alguma mentira? Tá bom, já me avisaram que chegou, o padre começa a ficar irritado aqui, estressado. já é hora do intervalo. Mas não sai daí que a gente já volta, temos perguntas muito interessantes também para o último bloco. Hoje vocês estão animados, hein? Até já. Olha só que alegria poder voltar aqui. Terminamos o final do bloco anterior assim, com uma questão bem quente, né? Por conta da realidade da nossa situação, né? Desse momento que a gente vive. E agora nós vamos para a pergunta do João Paulo. Vamos ver se a gente consegue responder essas perguntas que chegaram agora há pouco. Do Carandá Bosque.
Carandabosque, olha só, agora eu já sei. Pelo menos isso eu sei, né, gente? Padre, gostaria que o senhor falasse sobre o ecumenismo. O que podemos fazer para vivenciar bem essa reflexão que a campanha da Fraternidade 2021 e convivermos bem com os nossos irmãos e irmãs que professam a fé de outras maneiras? João Paulo, você me permite fazer uma leitura aqui? Se você me permite, e eu espero que tenha me permitido, vou pressupor a sua permissão. Um texto que o Papa Papa João Paulo II, São João Paulo II, né? Foi canonizado. São João Paulo II escreveu uma carta encíclica, uma carta para todos os católicos. Ut unum sint, do latim traduzindo que todos sejam um. Isso é um desejo do coração de Deus, de Jesus, e a questão ecumênica, ela retornou na reflexão da igreja, sobretudo no Concílio Vaticano II, e saiu João, pera lá, deixa eu pegar o seu nome aqui de novo, que eu gosto de falar. João Paulo, acertei. João Paulo II, esse é o texto que João Paulo, eu vou ler um texto de João Paulo II. Onde se baseia essa carta encíclica de João Paulo II, Ut unum sint, que fala da questão do ecumenismo? Num documento Unitatis Redintegratio do Concílio Vaticano II. Se você for ver, a Ut unum sint é a reflexão da igreja que se desenvolveu a partir da tarefa ecumênica que o Concílio Vaticano entregou à Igreja Católica. Alguns passos foram dados nesse sentido, João Paulo, foram. Mas existe um retrocesso muito grande nesse momento peculiar, sobretudo por ignorância. E por ignorância, aqui eu não estou dizendo no termo negativo, de ignorar mesmo. As pessoas estão sendo facilmente ludibriadas pela deturpação do que seja o que a igreja pensa do ecumenismo, exatamente para bater contra o Concílio Vaticano II e, sobretudo, para bater nessa tentativa da igreja de reconstruir a divisão entre cristãos. Nós sabemos que existe uma divisão muito forte, e que é um contra-testemunho para todo mundo. Os cristãos são divididos em 3 grandes grupos, de modo especial, né? Vamos dizer assim, as grandes subdivisões. Mundo católico cristão, mundo protestante cristão, o mundo ortodoxo cristão. Isso é um escândalo. O próprio cristianismo se esfacelou, se dividiu. Então nós estamos falando de um grande contra-testemunho. Primeira coisa, por que a igreja está falando de ecumenismo? Porque é um contra-testemunho, nós estamos divididos. Ninguém se escandaliza com isso? Se escandaliza com o discurso da igreja, que está falando que nós temos que sentar, que nós temos que dialogar, mas não se escandaliza com a divisão dentro da igreja. E vocês sabem o nome diabo? Sabe o que significa a palavra diabo? Vem lá do grego, da origem. Você vai voltar lá, João Paulo, e vai estar igual aquele que divide. Satanás nos dividiu. E agora existe por parte de grupos ultraconservadores o rechaçamento da proposta da campanha da fraternidade, porque estão vendendo uma ideia de ecumenismo que não corresponde àquilo que a Igreja Católica e a proposta da campanha da fraternidade colocam. Então nós precisamos urgentemente refletir nesses documentos a partir da Unitatis Redintegratio e sobretudo desse documento que eu vou ler agora, João Paulo. Presta bem atenção no que o Papa São João Paulo II está dizendo para a igreja. Nessa carta que eu falei que todos sejam um. Aspas, tá? Citação literal, blá, blá, blá. Citação literal, João Paulo. Por isso, as igrejas e comunidades separadas. Atenção, o Papa chama de igreja. Não chama de herege. Não chama de ateus. O Papa chama as igrejas e comunidades separadas. O diálogo tem que ser sincero, né? Olha só o que o Papa vai dizer. Embora creiamos que tenham defeitos, as igrejas e comunidades separadas, embora creiamos que tenham defeitos, de forma alguma estão despojadas de sentido e de significação no mistério da salvação. Esse povo não lê os papas. Esse povo fala de tradição, mas não conhece absolutamente nada, porque eles têm veneno no sangue. Tá?
E eu não estou falando de gente conservadora não, porque conservador em muitas coisas eu também sou. Eu estou falando do extremismo, do radical tradicionalismo, sectário, cismático. É esse povinho que faz um barulho muito grande na internet, porque eles têm muito dinheiro por trás, eles são muito bem articulados também. Sobretudo se articularam com certo extremismo político, também de origem política. E eles são muito articulados. E a gente tem que tomar muito cuidado porque está seduzindo muita gente das nossas comunidades que estão caindo nessa lábia. Por quê? Porque não tem conhecimento, tá? Então vejam, essas igrejas não estão de forma alguma, embora contenham defeitos, não estão de forma alguma despojadas de sentido e de significação no mistério da salvação. Por quê? Pois, continua o Papa, pois o Espírito de Cristo não recusa servir-se delas como meios de salvação, cuja virtude deriva da própria plenitude da graça e verdade confiada à Igreja Católica. O fato que nós acreditamos que a graça, a fonte, a plenitude esteja na Igreja Católica não significa que essas comunidades sejam despojadas, de que o Espírito de Cristo deixe de servir-se destas comunidades como meio de salvação, tá? Embora a plenitude da graça nós acreditamos que esteja no corpo de Cristo, na una, santa, católica e apostólica. Você entendeu o que eu estou querendo colocar, João? Vamos conhecer. Procura lá na Santa Sé, escreve que todos sejam ut unum sint, do Papa João Paulo II. Vocês vão ver que maravilha que a igreja está falando. E o que aconteceu? Cada 5 anos, a campanha da fraternidade, tem um tempo atrás, que já tem mais de 60 anos as campanhas da fraternidade, elas estão sendo ecumênicas. Cada 5 anos reúne o grupo. Quem que se reúne? Não é todo mundo não. Porque nós acreditamos que no cristianismo existem seitas. Mas no cristianismo existem também, no cristianismo reformado, existem também propostas bonitas, tem a palavra de Deus, são nossos irmãos separados, existem igrejas que nós estamos numa parcial comunhão, tanto que estas igrejas que compõem o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, CONIC, tem agora, gente, depois no próximo programa eu posso trazer mais preciso para vocês, 8 ou 9 igrejas, que se você batizar nessas igrejas e você vem para a Igreja Católica, você não precisa batizar de novo. Porque eles batizam em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, fazem aquilo que é essencial. E são igrejas sérias, são comunidades, não estão desprovidas totalmente. Deus, Cristo, utiliza-se dessas comunidades também como meio de salvação. Não despreza. Por que que as pessoas estão distantes do sentir com a igreja? Porque faz tempo que elas estão caíram no lamaçal do extremismo. Nós temos que rezar pela conversão dos extremistas, tá? Esse povo extremista não tem nada de respeito à tradição da igreja, porque a tradição da igreja é viva e continua nos papas antes do concílio, durante o concílio e o pós-concílio. É sempre o mesmo Espírito Santo que está animando a vida da igreja. Então, João, toma muito cuidado, muito cuidado. Tá cheio de Judas, e Judas era um apóstolo. Eu sempre falo que o diabo, a máscara que ele mais sabe usar é a máscara de anjo. Que ele era um anjo. Ué, não é o que diz a nossa fé? Que o diabo era um anjo? A gente tem que ter o discernimento, João, para entender que o diabo nem sempre vem com o rabo feio. Não vem feio. Ele vem bonito. Tem que respeitar a tradição. Nós temos que ser... esse povo está traindo a igreja, mas tradição para eles é uma múmia. Uma múmia morta. Não tem espírito, não tem vida. Então, gente, não vai na lábia desse povo. Não vai na lábia desse povo. E tem gente que a gente se decepciona ao ver, porque são pessoas das comunidades que estão divulgando vídeos absurdos. Gente, vocês esqueceram as campanhas das fraternidades, que elas inclusive são abertas, têm abertura com o bispo diocesano? Se tivesse algum erro contido, erros nocivos à fé, os bispos seriam os primeiros. Os primeiros. O bispo é um guardião. Não é você com o seu padreco de linha. Ou de aldizer. Desculpa falar assim.
não faltando com respeito ao sacerdócio, mas porque tem gente do clero no meio dessas barbaridades, infelizmente, né? Então não quero usar o termo para faltar com a caridade, mas a gente acaba, tô no limite, porque é católico fazendo isso, tá? É católico, é o mesmo grupinho que difama o Papa, é o mesmo grupinho que vive descendo a lenha na nova missa, né, que é a missa de Paulo VI, é o mesmo grupinho que quer engessar a igreja como se fosse uma prisão de Jesus, tá? Vamos correr desse povo. Assim como tinha os fariseus na época de Jesus que queriam ensinar Deus a ser Deus, hoje tem católico querendo ensinar o Papa a ser Papa. E tá cheio nas nossas comunidades, viu? Eu sei, eu faço homilias, tem gente que torce o nariz lá sentado. Torça o nariz, torça o que você quiser. Eu vou falar. Torce o que você quiser. Tá? Então, a gente tem que começar, né? Eu não sei se me falaram aqui 5 minutos ou para o padre se acalmar. Tô brincando, gente. Já estamos quase chegando no final do programa. Gente, vamos, pelo amor de Deus, pergunta para o bispo, pergunta para o pároco da sua paróquia. Vamos ser normal, gente. Tá custando muito caro ser normal hoje em dia? Só estou pedindo isso. Tá difícil ser normal? Para mim, você entra em descrédito quando você chama o Papa de comunista, porque isso mostra que você tem um conceito que despreza toda uma parte doutrinal da igreja, sobretudo no seu ensino social. Sua fé é manca. Não está errado tanto o que você diz, mas falta todo um outro universo. Então vamos acordar, gente. Tem muita gente doente nessas redes sociais. Meu Deus do céu. Como que fala Humberto Eco, que as redes sociais deu vazão a uma multidão de imbecis? Humberto Eco, eu só não vou levantar aqui porque vai desfocar a câmera, mas palmas para ele. As redes sociais deu espaço para um bando de imbecis. Acho que o padre vai ter que se confessar depois, porque pode faltar com a caridade, né? Ai, meu Senhor amado. Mas a minha paciência realmente, eu juro para vocês. Se fosse com irmãos de outras comunidades, hoje é mais fácil conversar com um protestante do que com alguns católicos. O que está acontecendo? Semana retrasada, uma amiga minha evangélica, que amo de paixão, falou, padre, eu não estou entendendo, porque meu amigo, eu não estou entendendo, porque eu estou ouvindo alguns católicos, nem nós na nossa comunidade falamos do Papa daquele jeito, com aquele desrespeito. Ai... Vamos mudar, pelo amor de Deus, aqui, porque senão eu vou ter um infarto já, né? Eu não tô afim ainda, não. Vamos lá, Élida do Jardim Panamá. Porque é a última pergunta, então vou rapidinho. Élida, Jardim Panamá. Acho que eu sei. Saudação ao povo do Jardim Panamá. A Élida diz que participa do movimento sacerdotal mariano, quer mais informações sobre a coroação de Nossa Senhora. Que cores pode ser utilizada nos anjos, além do branco, para decorar a igreja ou na própria coroa. Se as flores têm que ser naturais, se pode ser variada ou uma cor só. Se tem algum livro que traga as orientações sobre a coroação de Nossa Senhora. Anjo, Élida, provavelmente deve ter algum livro, sim. Mas o que eu queria te dizer? A coroação de Nossa Senhora não é algo prescrito, como vem no missal, com detalhes, mas a Conferência Episcopal, se eu não me lembro, na liturgia diária do ano passado, teve uma coroação e eu vi que os ministros me trouxeram, eu desconhecia, algumas indicações, mas são indicações, você entendeu? Porque existe muita liberdade em torno, porque não é algo prescrito, no sentido de que a coroação de Nossa Senhora é algo prescrito na rubrica, que tem que ter, ou como vai ser, mas fica muito a cargo do carinho, da preparação, da devoção da comunidade. O que eu acho bonito, Élida, que tenha essa coroação, essa homenagem que nós fazemos à Nossa Senhora. Eu não saberia dizer, vamos fazer assim, Élida, eu vou me informar um pouco melhor durante essa semana, tá? Eu sei que nos livros oficiais de liturgia existem indicações muito vagas com relação à coroação de Nossa Senhora, mas é bonito fazer, envolver os anjinhos, envolver as crianças adoram, os pais também ficam babando, né? Quando vêm os filhos de anjinhos lá. É muito bonito, Élida, é alguma coisa que é bonita, que é importante fazer, é o nosso carinho, a Nossa Senhora sendo a Maria demonstrado, é a nossa veneração,
Mas isso tem que ser feito sim, com alguns critérios. Eu concordo contigo que a utilização do que eu vi na minha vida cristã de coroações é o uso do branco, o uso do azul. Eu penso assim que por bom senso, preferencialmente na liturgia seria bom também flores naturais, né, Hélida? Preferencialmente. Eu acredito que tudo que é mais natural na liturgia seria o que é mais considerado. Eu não sou muito perito na área, mas eu diria que flores naturais, né? E usar muito da criatividade, Hélida, tá? É claro, até o ponto de que essa criatividade não destoe de todo o corpo celebrativo, porque a celebração ela precisa ter uma harmonia muito grande, não esquecendo a centralidade do mistério pascal de Cristo e tudo aquilo que a gente conversou no programa de hoje. Tá bom, Hélida? Eu vou tentar me informar um pouquinho melhor então sobre isso, mas eu acredito que exista muita liberdade com relação aos critérios e aquilo que deve ser feito nas coroações. Aliás, muitas comunidades começam a fantasiar de vários títulos de Nossa Senhora, as crianças também, né? Que fazem entradas. Eu vejo que essa tradição está começando em algumas comunidades. Use a criatividade, tá bom? Gente, nós chegamos ao final do nosso programa de hoje e eu gostaria de deixar um abraço virtual ainda, que de longe, mas muito afetuoso, com muito desejo de que nós possamos começar. Aliás, eu queria dizer que faltou uma pergunta sobre a quaresma, tá? Eu peço desculpas, sobre a questão do jejum, mas eu gostaria de aproveitar esse programa para desejar uma frutuosa quaresma para todos vocês. E eu tenho certeza, deixa eu falar aqui para nossa irmãzinha, cadê a irmãzinha que falou sobre o jejum? Que nós vamos voltar para essa pergunta depois, tá? Nós vamos voltar, eu não achei aqui, mas nós vamos voltar sobre essa questão do jejum, das práticas quaresmais no próximo programa, tá bom? Eu prometo, tá certo? E vamos invocar no final desse nosso programa a bênção de Deus sobre você, sobre seus projetos, sobre sua comunidade, sobre a sua família. Bem, sabemos que muitas famílias estão começando a passar dificuldade econômica. A gente recebe com tristeza a notícia de que ir ao mercado para algumas famílias se torna uma tarefa cada vez mais difícil. Isso dói no coração da gente, né? Mas que Deus olhe por nós, também pelas nossas autoridades, para que nos ajudem a sair dessa situação. E eu peço a bênção de Deus, invoco a bênção de Deus Altíssimo pela intercessão da Virgem Imaculada, assim invocada por São Maximiliano, como toda cheia de graça e imaculada. Que esta bênção desça sobre todos vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, o programa Respostas fica por aqui. Deixo o meu abraço, a minha saudação e a promessa de um reencontro que Deus nos permita no próximo sábado. Grande abraço para todos, fiquem com Deus.